Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Fala galera, estamos começando mais um We That Podcast. Estamos aqui na edição 117 e finalmente voltamos a vencer. O Saints não só venceu, né, como atropelou o New England Patriots aí pelo placar de 34-0. Fico feliz porque no primeiro podcast que eu fui host, a gente havia perdido, né, aquela derrota dolorida aí pro Green Bay Packers. Mas lavamos a alma, né, neste último fim de semana e já estamos aí novamente com mais vitórias do que derrota na temporada, acima dos 50%, e todo mundo iludido novamente com o que o Saints pode apresentar nessa temporada. Bom, bora lá para mais um podcast então. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Galera, claro que não estou sozinho novamente, estou acompanhado dele que é da casa, o Fábio. Fábio, prazer em ter você aqui novamente. A primeira vez que a gente fez o podcast aí, o final não era tão bom quanto foi esse. Então é isso, seja bem-vindo, se apresente. Muito bem-vindo aí para comentar uma vitória do New Orleans Saints. Obrigado. Como sempre, é tão bom estar aqui de volta, falar sobre a vitória do Saints. Da última vez falamos sobre a derrota, né? Então vamos falar aí sobre a vitória, vamos falar sobre alguns pontos positivos, negativos e vamos com tudo aí. Muito bom estar de volta. É isso aí. Para quem não sabe, eu e a Jéssica, a gente acabou agora dividindo os podcasts, então vamos ser alternados. Via de regra, vai ser um a cada um que vai ser o host a cada semana, então acostumem-se e dêem um feedback também se estão gostando dessa nova forma. Bom, vamos pro convidado agora do nosso podcast, Luiz Felipe, tá sempre com a gente lá nos grupos. Luiz Felipe, muito bem-vindo aí, sei que você já esteve aí na casa algumas vezes, mas a porta tá sempre aberta, que bom que você tá por aqui para falar dessa vitória do Saints. E aí, entrou de novo no trem do hype? Fala Ivan, fala Fábio, sempre um prazer estar aqui com vocês. Falando de Saints, não é todo dia que a gente aplica o maior shutout na casa de um dos maiores treinadores, né, da história da NFL. Não entrei ainda, mas acho que a gente fala ao longo do podcast. Eu vou jogar um pouquinho de água no chope da galera, vamos tentar conter um pouco a empolgação, mas sem dúvida nenhuma, muito melhor fazer esse podcast com vitória do que depois de uma derrota. Bom, é basicamente isso, né? Apesar de águas no chopes, que a gente tem que jogar também, estamos ainda na semana 5, mas os podcasts com vitórias são sempre mais felizes, mais leves. As semanas com vitórias do Saints são sempre mais leves. Então, bora lá! Bom, galera, de praxe, né? Vou começar aí com vocês falando sobre umas estatísticas gerais da partida, né? O New Orleans Saints, apesar de ter um domínio gigantesco no placar, não teve um domínio tão grande assim. Quando a gente fala de jardas, né, o Saints teve, apesar do 34-0 aí, 300 jardas totais apenas, né, contra 156 de New England. É que New England realmente não jogou nada. Jardas de passe, o Saints teve 168 jardas contra 111 do New England Patriots, 136 jardas corridas. O jogo terrestre finalmente funcionou de uma maneira mais incisiva, né, contra 45 de New England. E aí vem as partes que ficam um pouco mais dísparas, né? Além, obviamente, do total de jardas. O Saints teve 17 first downs contra apenas 8, né? Do New England Patriots.
a eficiência na terceira descida, o New England Patriots conseguiu converter apenas uma terceira descida. Isso é maluquice. O que a defesa do Saints fez foi algo maluco de ver. E aí as coisas acabam mudando em penalidades aí, 5 penalidades para 30 jardas para o New England Patriots. Do lado do Saints foram 12 penalidades para 86 jardas. Já vou colocar aí, quando a gente for falar das partes negativas, aí você acha que pode ser um ponto, vocês sabem disso. Punts, 8-7, um jogo com muitos punts. Mas, né, o importante é o placar final. E também outro ponto interessante aí para fechar as estatísticas gerais, foram a posse de bola, né, que o Saints massacrou, teve 39 minutos de posse contra apenas 20 minutos do New England Patriots. Vamos começar falando de coisa boa, né? Vamos começar falando de coisa boa porque tem muita coisa boa para falar. Depois a gente dá até uma cutucada outra no que precisa, mas vamos começar falando de coisa boa e vamos começar falando do ataque. Vou começar com você, Fábio. Você que é da casa, já tá muito acostumado aí com a nossa dinâmica. Disserte um pouco sobre o ataque, que foi comandado por Derek Carr. O seguro Derek Carr, né, Fábio? Seguro, conseguiu comandar bem a equipe nessa vitória. Né, assim, o ponto positivo do ataque ontem, né, que havia muita pressão com o nosso coordenador ofensivo, e ele mostrou a capacidade dele, né, por mais que a gente criticasse ele muito, ontem ele foi bem. No começo da partida, verdade, ele não foi tão bem, né, depois do nosso touchdown que veio da defesa após roubar uma bola, e aquilo ali abriu as portas. O ataque, assim, o ataque em si, ele foi muito bem. Derek Carr mostrou para que veio, né, nesse jogo. Ele conseguiu fazer belos passes. O ponto positivo para mim é Kendrick Miller, que é um cara que é calouro, mas que jogou demais ontem. Às vezes ele correu muito bem com a bola. Derek Carr lançou muito bem. Chris Olave, mais uma vez, sendo decisivo, sendo importante. Vamos falar mais para frente sobre os pontos negativos, mas Michael Thomas, não sei se vocês acharam ele bom, mas eu achei que ele não foi o jogador que se espera ser. Então, o ataque, assim, em si foi muito bem. 34-0 mostrou o quanto foi o jogo, mais pela defesa, mas o ataque conseguiu produzir muito bem e mostrou que aquilo que a gente tinha expectativa, né, de ter um ataque bem produtivo, de ter um ataque que corria bem as jardas, que ia ter controle da posse de bola com o tempo. E assim, não sei se vocês estão, mas eu estou bem interessado em saber nos próximos jogos como é que esse ataque vai conduzir a posse de bola, né? Então, vamos ver aí, mas eu gostei muito bem do ataque, achei que foi fundamental para a vitória ontem e para tirar essa pressão que estava no coordenador ofensivo, né? Que para mim ainda tem que ser demitido, óbvio, mas deu para tirar um pouco da pressão e ele fez o que tinha que fazer, né? Deixar correr com a bola, administrar o tempo, que foi o erro crucial para a derrota de Green Bay, né, contra os Packers. Então, assim, o ataque produziu muito bem, conseguiu correr com a bola, conseguiu segurar o tempo, não forçaram as jogadas, coisas que às vezes Derek Carr tem essa coisa de demorar muito para lançar a bola, lançou no momento certo, teve algumas falhazinhas, que a gente vai falar mais sobre os pontos negativos, mas em si foi muito bem o ataque e eu tô gostando do que tô vendo. É isso aí, obviamente a gente tem as partes, né, ruins, aí a gente até vai tocar um pouco. Uma das partes ruins é a permanência do Pete Carmichael, né, mas é até indiscutível, né, depois de ganhar de 34-0, infelizmente. Mas, e agora isso provavelmente vai segurar ele, né, na verdade, por algum tempo aí, capaz até o resto da temporada. Ele deu a resposta que precisava. A gente precisa que ele continue, né, dando respostas aí. E, Luiz Felipe, já vou fazer o link aí para você falar um pouco bem do ataque com a gente. Muito da segurança, né, que foi passada pelo time no ataque, aí, controle de posse de bola, vai por conta da linha ofensiva ter feito um trabalho bem melhor do que havia feito nos últimos jogos, né? Deu espaço para o jogo terrestre, deu espaço pro Derek Carr lançar a bola.
Você acha que essa aí foi uma das chaves pra gente conseguir a vitória? Aproveita e já fala seu panorama geral também do ataque. Acho que sim, Ivan. Acho que como você e o Fábio já colocaram, acho que a linha ofensiva, não só a linha ofensiva, mas a gente pode ver, né, o retrato da linha ofensiva, melhor dizendo, com a produção do nosso querido Alvin Kamara. Foram quase 100 jardas de scrimmage para ele, sendo 80 jardas terrestres. Então, de fato, acho que o jogo terrestre do Saints engrenou. O ponto de dúvida aqui é a gente saber se foi por uma melhora mesmo do Saints ou por conta da defesa do Patriots, que, olha, sem Judon e sem Gonzalez, foi um negócio tenebroso. Mas, de qualquer forma, acho que o time engrenou, o jogo terrestre entrou. Uma coisa que a gente vinha comentando muito ali no grupo é a questão do... Não só no grupo, como toda a mídia de New Orleans também vinha falando da questão do play calling a nível de utilizar mais motion, utilizar mais play actions, essas tendências da NFL atual. Quem diria, né, que melhorando um pouco esses aspectos, usando um pouco mais disso, daria resultados. Mas acho que, como você bem pontuou aí, Ivan, eu acho que o grande X da questão é a consistência, é a gente manter esse ritmo e essa produção para os próximos jogos. Acho que mais no final do podcast nós vamos falar, mas tem 2 desafiozinhos bem bacanas que eu enxergo aí, contra Texans e contra Jaguars, nas próximas 2 semanas. Eu acho que vai ser um teste bem bacana para a gente. E só para não deixar de mencionar, 0 turnovers, acho que é sempre muito bom quando o seu ataque não devolve a bola na linha de 1 jarda, não é mesmo, Adam Prentice? Mas 0 turnovers, acho que foi um jogo sólido, um jogo limpo do ataque, fizemos o que deveria ter sido feito. É isso aí, eu acho que o Saints fez o que a gente esperava que o Saints fizesse nas outras partidas, né? O ataque, no caso, que é basicamente ser decente. Com a nossa defesa muito boa, a gente não precisa ter um ataque espetacular, a gente precisa ter um ataque decente que pontue constantemente. Não constantemente, nem precisa ser constantemente, vou até me corrigir agora, mas pontue o suficiente para a gente conseguir vencer jogos. E geralmente não precisamos de muitos pontos, né? Esse é um ponto bem positivo. Eu acho que, além de tudo, é importante para ter dado confiança, né? Confiança pro ataque. A gente sabe que tem muitos jogadores talentosos nesse ataque, mas que muitas das vezes ficam sem confiança, né? Vou passar aqui, como a gente já vai passar para a defesa, só o número do Alvin Kamara, né? Que ele teve 22 tentativas para 80 jardas e um touchdown. Ele faz muita diferença, né? Ele é um jogador muito acima da média. O Kendra Miller e o Fábio já citou que foi muito bem, mas o fato desses jogadores, independentemente, né, da gente ter enfrentado uma defesa quebrada de New England ou não, é o tipo de jogo interessante para ganhar confiança, e esses jogadores com confiança a gente sabe que eles têm o potencial aí de fazer com que esse ataque produza, né? Vamos partir para a parte boa da defesa. Eu vou começar com você dessa vez, Luiz Felipe, para você poder destrinchar um pouco mais, para você ficar mais à vontade para falar. A gente tá falando aí bem do ataque, que mandou bem, mas na verdade tudo começou com a defesa, né? Os primeiros drives aí do time não foram muito bons, e aí finalmente, né, depois de muito sofrer para conseguir uma interceptação, o texugo do Mel, Tyrann Mathieu finalmente conseguiu uma interceptação e de quebra ainda levou a interceptação, né, para end zone, conseguiu a pick six. Foi ali que abriu a porteira, né? A defesa no geral 0 pontos. Eu não sei nem o que falar sem ser espetacular, né? Exato, mais uma performance assim de gala da nossa defesa. Como você já mencionou no início aqui do nosso podcast, cara, você segurar um time um third down só convertido pelo Patriots em 14 tentados é um negócio assim de outro mundo. Acho que a defesa como um todo muito sólida. Acho que se a gente pegar as estatísticas dessa temporada, o Saints, eu estava vendo isso esses dias, é top 10 de defesa em praticamente todas elas. Então, pontos, jardas aéreas, jardas totais, enfim, eu não tenho agora os números de cabeça, mas se a gente procurar para ver, vai ver que sim, ela é top 10. Uma outra estatística que o pessoal comentou ontem no jogo, que eu acho que é extremamente importante, é que o Saints hoje é a maior streak de turnovers forçados em um jogo. Acho que chegamos ao 10º jogo consecutivo sempre forçando um turnover. Então, assim, acho que reforça aquele nosso sentimento do início da temporada, que sim, temos uma defesa elite. Essa defesa, todo ano vem aquela história de que a defesa tá ficando velha,
que Cam Jordan e Demario Davis e Texugo, e já estão no final de carreira, mas assim, é impressionante ver esses caras jogarem. Acho que mais um grande jogo de todas as unidades. Lembro que no podcast passado, vocês até comentaram sobre a questão da linha defensiva, de gerar pressão ou não. Achei um outro jogo fantástico do Carl Granderson. Para mim é uma grata surpresa esse ano, tá fazendo jus ao contrato que recebeu. Então, só coisas boas na defesa. Eu acho que mantivemos o ritmo e aquilo que sempre se fala, né? Quando a gente pega um time baleado, um time pior tecnicamente, vamos falar aqui o português claro, tem que passar o carro, tem que passar por cima, e acho que foi isso que a nossa defesa fez, combinado com uma performance, igual a gente já comentou, sólida do ataque, deu no que deu. 34-0 na casa do Tio Bill. Exatamente, né? Isso são o que times bons fazem, né? Então o New Orleans Saints ele deu um flash aí, espero que continue, de ser um time bom, um time que vai enfrentar um time mais fraco e vai conseguir se impor, principalmente defensivamente, né? Para conseguir vencer jogos. Eu vou até complementar o que você falou aí dos turnovers, né? O Saints já conseguiu 7 turnovers essa temporada, que foi a quantidade que o Saints conseguiu na temporada toda, ou seja, na temporada toda do ano passado, né? Então, em 5 rodadas, a gente já conseguiu aí igualar a marca do ano passado. Ano passado a defesa era muito boa, só que sofreu um pouco para roubar as bolas dos adversários. E nesse ano aí, finalmente estamos conseguindo converter em turnovers as oportunidades defensivas. Fábio, já aproveita aí, pode falar, eu sei que é chovendo molhado, fala bem da defesa, mas fica à vontade, destaca quem você quiser destacar. Eu já vou jogar a bola no alto para você destacar um cara que eu falei muito bem dele durante o jogo, o Paulson Adebo. Foi muito bom ter ele de volta, é muito bom ter alguém confiável do lado do Lattimore. Você pode começar por ele, mas aí você pode falar aí de quem você quiser. Se quiser falar mal do Adebo, pode falar também, né? Eu já te coagi a falar bem do Adebo, mas é porque eu gosto muito dele. Eu acho que quando ele joga, dá outra dinâmica para a defesa aí, porque a diferença dele para quem o substitui acaba sendo muito grande. Velho, falar sobre Adebo, é difícil criticá-lo. Eu não lembro o último jogo dele ruim que a gente falou assim, pô, Adebo fez um jogo ruim. Eu não me lembro de ter visto. É um cara que é fundamental demais para essa defesa lá de Lattimore. Mas um ponto importante para mim, né, que ano passado a gente perdeu peças dessa defesa. Muita gente falava que perdemos peças para a própria divisão e para alguns times superiores à nossa, entendeu? E aí a gente foi no draft, trouxe um cara que para muitos ninguém entendeu, né? E que foi Brian Bresee, que é um cara que nessa defesa, primeiro ano, né, calouro, já tá tendo um impacto surreal. E falar sobre Ken Jordan, Demario Davis, falar sobre essa defesa em si, como você falou, né, é até fácil de falar, porque para mim é o top 10 da NFL. A defesa é muito... Não tem um erro, sabe? Por mais que a gente fale que tomou 18 pontos contra Green Bay, porque cansou. Tomou uma surra contra a Tampa Bay, porque a gente teve um ataque que não produziu. Então, quando essa defesa consegue encaixar, é incrível, porque assim, a gente, contra a Carolina Panthers, a gente teve um cara que foi primeira escolha no draft, e a gente fez com que ele tivesse um jogo horrível. Ontem o Mac Jones não é um QB ruim, né? Ele é um QB ok. E a gente fez ele se tornar um QB horrível, pô. Ele foi vaiado o jogo todo. Então, assim, a defesa, ela faz QBs adversários não produzirem. Então, assim, é uma defesa que é constante, que tem um equilíbrio, que consegue fazer pressões no momento certo, que consegue fazer blitz no momento certo, que consegue tornar o QB sob pressão, que acaba acontecendo turnovers. Você mesmo de 7 turnovers, temporada passada a gente tem a mesma quantidade. Então, assim, é uma defesa melhor, é uma defesa, na teoria, que trouxe peças novas, né, que foi no draft, trouxe o Brian Bresee, que para mim, eu pesquisei sobre ele, na época eu não conhecia, e aí vi ele no college, mas não raciocinava que era ele mesmo. E quando
eu vi o impacto que ele trouxe para essa defesa, que é importantíssimo. Ontem mesmo ele fez um jogo muito bom, como ele vem fazendo nessa temporada. Então, assim, é uma defesa que tem um pilar que se chama Ken Jordan e Demario Davis. Então, assim, é uma defesa que vai ganhar jogos, como a gente já tinha falado anteriormente, que vai trazer uma liberdade para o ataque produzir mais, entendeu? Para ter confiança. Ontem mesmo abriu a porteira por causa da defesa. Porque se não fosse aquele turnover, eu não sei se o ataque ia produzir o que produziu. Então, assim, é uma defesa que é constante, é uma defesa que é muito boa, que, vou repetir, é o top 3 dessa NFL. A gente não sabe como vai ser contra time de elite, como Chiefs. O Bengals, ele tá mal, mas é um time bom. Então, até o próprio Eagles, contra o 49ers, a gente não sabe como é que essa defesa vai se comportar, mas eu tenho certeza que vai ser uma boa, né? A gente não sabe ainda, mas lá pra frente a gente vai saber, né? Quem sabe. Então, assim, é uma defesa que vale a pena demais assistir, que eu tenho confiança, que eu sei que vai causar um impacto grande no jogo. Então, falar sobre a Divo, falar sobre Lattimore, falar sobre Ken Jordan, Demario Davis, Brad Bresee, é fácil falar, sabe? Porque essa defesa vai ganhar jogos, essa defesa vai fazer com que a equipe esteja melhor em grandes momentos da partida. Então, o New Orleans Saints é a cara da defesa, entendeu? Então, eu gostei demais de todos ontem, mas os pontos positivos para mim é Brad Bresee, Dadibo, e eu boto ali o Matthews. É isso aí, apenas para não passar em branco, o Pete Warner fez uma interceptação, né? A bola acabou sobrando na mão dele ali, mas é outro jogador que a gente já fala tão bem sempre, é outro achado, né? Do Saints aí no draft dos últimos anos, que a gente já fala tão bem que a gente acaba até passando, mas também é um jogador muito importante ali do lado do Demario Davis. Só antes de falar, se alguém quiser falar alguma coisinha sobre o Blake Group, eu gosto dele. Mas eu coloco ele nos pontos positivos ainda aí antes da gente passar para as partes ruins. Então, só se alguém quiser adicionar alguma coisa, pode ficar à vontade. Blake Group aí acertou 2 chutes de mais de 50 jardas, né? Um de 52 e um de 54, ou um de 53 e um de 54, se não me engano. Obviamente sem a pressão, né, de estar valendo alguma coisa, mas é muito importante saber que ele tem perna para isso, né? Concordo, Ivan. Eu acho que isso é um ponto que a gente discutiu no grupo e, assim, eu acho que o grupo vem sendo uma grata surpresa. Eu acho que não, por mais triste que vai soar essa frase para os coraçõezinhos do torcedor do Saints, eu acho que o grupo não vem deixando nada a desejar, principalmente se a gente comparar com as últimas temporadas do Lutz, que, convenhamos, né, foram bem sofríveis. Mas só se eu puder complementar um pouquinho, falando da interceptação do Warner, eu acho que vale para destacar um outro jogador que também, para mim, é uma grata surpresa, que nos jogos em que a gente precisou dele, jogou super bem, que é o Jordan Howden. Eu acho que é o nosso safety que estava cobrindo ali a suspensão do May, que volta no próximo jogo. Mas, assim, calouro de quinta ou sexta rodada, não me recordo, mas que vem correspondendo super bem. E acho que a jogada do Pete Werner foi um belo de um tackle dele, com o ombro na bola, fez ela espirrar, que aí acabou caindo no colo do Werner para nossa, acho que foi a segunda interceptação do jogo. Porque falar de... É tanto cara bom, velho, tanto cara bom que a gente às vezes esquece, né? A interceptação, né? Luiz falou tudo aí. Então, assim, é incrível como essa defesa ela é fantástica, né? Como ela é bom. E assim, falar sobre nosso chutador, né? Assim, sinceramente, por mais que ele seja calouro, eu acho que ele tá fazendo tudo que o Will Lutz fez na carreira, né? Em si. Nas 2 últimas temporadas, o Will Lutz não foi bom. Na temporada passada, principalmente naquele chute no estádio do Tottenham, que era para dar a vitória contra o Minnesota Vikings. E ele errou, né? Então, assim, por mais que seja a primeira temporada, por mais que a gente sinta saudade, eu gosto pra caramba de Will Lutz. Eu sou ídolo, ele é meu ídolo, eu falo isso abertamente para todo mundo. Mas foi bom ele ter saído, ter uma renovação importante, a questão do salário pesou.
Então, assim, Blake Group, para mim, ele de calouro, por ser calouro, ele tá fazendo um trabalho ok, o que ele tem que fazer. Green Bay, aquele último chute, por mais que foi longe, é questão de você dar responsabilidade para um cara que é calouro, novo, entendeu? Então, a princípio, em geral, ele foi muito bem. Pô. Então, eu não tenho que reclamar dele. Ele não comprometeu em nada. A gente não pode responsabilizar ele pela derrota. Foi culpa dele, porque ele errou o chute. Questão da pressão, da questão do vento, da questão de tudo. Em geral, como eu falei, foi muito bom. Então, eu não tenho nada a reclamar dele. E acho que ele pode ser ainda melhor a cada ano. Então, é da maturidade, é ter experiência e dar rodagem ao cara que ele com certeza vai ser fundamental, que um dia o Will Lutz foi. É isso, basicamente, é que kicker é uma posição muito, né, rotativa, né, na NFL e não tão valorizada, então, mas é importante que o Saints não se precipite, né, com o Blake Group, é normal ele errar um pouco, mas ele tá mostrando muito potencial, tá ganhando cada vez mais a confiança aí, acho que vai ser interessante aí a gente continuar, né, alimentando o Blake Group para que ele ganhe confiança da maneira que o Dennis Allen fez, né, nesse último jogo aí, colocou ele para chutar. Obviamente com a partida já ganha, né? Mas pelo menos com ele, para ele ganhar confiança aí acertando chutes longos. A gente tem algumas coisinhas ruins para falar, né? Mas antes aí eu só vou nesse link aí para não ser agredido pela Jéssica. Acabei não passando no início aí as nossas redes sociais para vocês seguirem. Bom, vamos lá. Só para vocês já sabem, né? Mas vamos falar mais uma vez, é sempre bom repetir. Nosso Instagram é o Mundo Rudete, o nosso Facebook é o Saints Brasil. Quem utiliza o Facebook ainda. O Twitter, o X, é o Saints Brasil 09. O nosso blog é o mundorudete.com. E para vocês seguirem também o Flor do Superdome, que é a página das meninas lá, que mandam muito bem também. E se você tá vendo aí a gente falando, no grupo, se você quiser entrar no nosso grupo ou do WhatsApp ou do Telegram, só mandar mensagem pra gente que a gente adiciona aí o número de vocês. Bom, vamos para as partes ruins. Eu acho que parte ruim a gente não vai precisar dividir entre defesa e ataque. Eu acho que eu vou dar um tempinho para vocês aí falarem o que vocês acham de ruim. Eu já comentei, obviamente, no começo aí que as faltas foram um ponto um pouco questionável. Aí o Fábio já falou um pouco aí do que não gostou muito do jogo do Michael Thomas. Bom, vou começar com o Luiz Felipe, que falou antes aqui pra gente que ele já tinha uns pontos pra falar, que ele já falou que vai jogar água no chopp um pouquinho. Fala aí, Luiz Felipe, o que você acha, o que você vê de oportunidade para o Saints melhorar para a próxima semana aí, que não correu tão bem aí contra o New England Patriots? Boa, vamos trocar o termo, acho que oportunidade de melhoria fica melhor, né? Ficou chique, né? Ficou aí, é bom. Mas eu concordo com você, eu acho que as faltas é um negócio que me preocupa. A gente, ano passado, foi um dos times mais faltosos da liga e, se não me engano, esse ano a gente também tem algumas faltas ali que me incomodam um pouco. Eu acho que 86 jardas de falta pode custar caro e a gente precisa limpar elas, principalmente faltinhas de false start. Eu acho que é uma coisa que o Saints precisa limpar, parar de se atacar, né? Então, aquele self-inflicted penalties, então de atirar no próprio pé, no português estava fugindo aqui um pouco o termo. E um outro ponto para mim que eu gostaria de destacar é assim, bom, por mais que a gente comentou que o ataque melhorou, que o Carmichael chamou um pouquinho mais de motion, um pouquinho mais de play action, eu acho que ainda falta, sabe? Eu acho que é aquela história que em terra de cego, quem tem olho é rei, mas assim, falta, eu acho que a gente pode melhorar e eu quero ver consistência. Eu acho que essa é a grande palavra para mim. Ok, um jogo ótimo, um jogo excelente, eu acho que em temporadas anteriores a gente também teve jogos assim, e acabou da forma que acabou. Então, se a gente pensar, uns anos atrás, a gente enfiou 38 em Green Bay, 38-3, se não me engano. Depois teve aqueles jogos contra a Tampa, um shutout, outro que foi 31-3 ou 31-0, não lembro direito. Mas manter essa consistência para os próximos jogos, essas chamadas,
e limpar essas faltas, eu acho que é o grande ponto que a gente precisa melhorar. É manter esse nível e repetir essas atuações, para não ser aquele ponto fora da curva. Eu acho que é isso, né? A chave para o Saints, o que faz a gente ficar com o pé atrás, né? Depois de uma vitória de 34-0, é exatamente essa falta de consistência, né? O que faz a gente ainda querer que o Pete Carmichael vá embora, coisas nesse sentido. É tudo porque a gente sabe, né? Que o ataque já demonstrou algumas vezes que tem essa capacidade. Porém, a gente precisa de consistência, né? A gente joga um jogo bem e 3 mal, não adianta de quê, né? No fim das contas, são esses jogos aí que a gente joga mal que acaba custando uma vaga na pós-temporada depois. Fábio, vou deixar você falar um pouco também dos pontos negativos. O que você achou aí Pode ser na partida, pode ser no geral, assim, na partida mesmo até que não deu para reparar em tanta coisa, mas o que você acha aí, olhando né, esses últimos jogos e principalmente essa última partida aí, que o Saints ainda tem a melhorar, né? Obviamente a gente tá longe de ser um time perfeito. A gente tá hoje a gente tá longe de ser um time elite, né? Um time que brigue com os grandões, né? Que tá tendo temporadas de 0 derrotas, como o Eagles e o 49ers. Mas assim, a gente tem que falar de um ponto que até eu concordo com o Luiz e com você, Ivan, é que as faltas pesaram muito, né? A gente vacilou demais ontem, por mais que a partida foi 34-0. Mesmo assim, as faltas pesaram em muitas jogadas, tanto deu jadas para o New England Patriots, como a gente perdeu jadas. Temporada passada a gente fez muitas faltas e custou vitórias importantes. Então, assim, falar sobre o ataque e falar sobre a defesa, que os dois fizeram faltas bestas demais, como o Foster, que até teve uma falta que, se eu não me engano, foi do Trevor Payne, né? A gente tinha conseguido o force down, e aí ele puxou o capacete do adversário, eu esqueci até o nome do cara. Então, assim, as faltas custou caro. Graças a Deus a gente fez 34-0, mas vai que a gente tem um jogo como foi a temporada passada, né? Que teve jogos que custaram as derrotas, que custaram as vitórias, no caso, e a gente poderia ter ido para os playoffs. Então, assim, é algo que tem que melhorar. Sobre o ataque, como eu falei de Michael Thomas, que é um cara que eu tinha expectativa grande. Ele falou antes de começar a temporada que ele seria aquele cara de 2019, 2020, um cara dominante, um cara que não ia se esconder do jogo e não ia ter lesões. Por enquanto ele não está tendo lesões, isso é verdade, mas para mim ele não está fazendo um jogo que ele faz por normal, né? Eu tenho um patamar sobre ele que ele ainda não chegou nessa temporada. Eu vou falar um pouco sobre o coordenador ofensivo, né? Que por mais que tá com pressão, por mais que fez jogadas certas, mas eu ainda custa dizer que ele tem algumas jogadas que ele faz com que Derek Carr tem uma lentidão no pensamento, né? Tem muitas jogadas que Derek Carr não consegue ver alguém livre, entendeu? E aí demora e aí custa jardas. A gente perdeu no jogo ontem mesmo, a gente conseguiu com que Derek Carr perdesse jardas, errando muito o tempo de dar o passe. Então isso vem muito do coordenador ofensivo, de fazer as jogadas. Então acho que o ataque custou, né? Como o Luiz Felipe falou, o ataque ontem ele não foi tão dominante assim, velho. Não foi um jogo que o ataque produziu muito. Foi um jogo morno, foi um jogo cadenciado, que o Saints, na hora que quis, foi lá e fez seus touchdowns, entendeu? Então, assim, o início do terceiro quarto mesmo, o Saints estava dando a bola pro New England toda hora, pô. Então é um erro que Pete Carmichael tem que corrigir, as faltas, essa questão de lentidão e essas repetições de segunda e terceira chamada, né? Que eu costumo dizer que quando o jogo tá difícil, bora correr com a bola. E às vezes isso atrapalha muito, porque Derek Carr pega a bola e joga para Alvin Kamara, e a Alvin Kamara vai correr. Aí a defesa, às vezes, ele já sabe a jogada e intercepta. Então, assim, é algo que precisa melhorar, né? O ataque tá longe de ser o ideal.
isso é verdade, mas para mim os pontos negativos são esses, né? A demora do ataque, às vezes em muitas jogadas o cara tá livre e deve quicar demora, a questão das faltas, que para mim tem que ser menos faltas, tem que ter um equilíbrio, sabe? Porque custa muitos jogos e isso é ruim, porque a gente pode pegar um ataque que seja bom e que pegue essas faltas e converta em touchdowns. Então a gente tem que se preocupar muito com isso. A gente pegou um time que é ruim hoje nessa temporada, o New England Patriots. Então a gente tem que ver o que fazer tanto pela questão de faltas e até sobre o nosso ataque, né? Que vem muito do coordenador ofensivo, que a gente sabe que não são essas coisas todas, né? Eu acho que é isso. A gente falou muito bem do time, das partes boas. Conseguimos falar de partes ruins também, porque o Saints ainda é um time em plena evolução. Não tão plena assim, é uma evolução inconstante, que às vezes evolui, às vezes não. Mas eu só queria deixar mais uma crítica aí pequena ao nosso punter, Low Hadley. Ele faz uns punts... Na verdade, eu acho que os punts que ele tá mandando bem são os punts que são mais ou menos do meio campo ali. E ele tá conseguindo colocar dentro da linha de 20 jardas. E aí a gente é bonzinho, a gente elogia ele. Mas a realidade é o que tá aparecendo, não sei se vocês concordam comigo, é que ele não tem muita perna, não. O que sobrava de perna do Gillikin, falta de perna pro Low Hadley. Ele claramente não é um dos Panthers com as pernas mais fortes da NFL. E foi mais um jogo que não fez tanta falta isso, mas pode acabar fazendo a diferença aí. O que o Blake Group tá me convencendo no time de especialistas ali, que foi um upgrade no lugar do Gillikin. O Low Hadley, mais ou menos. O problema do Gillikin, na verdade, ele não tinha muita precisão, né? Ele era, inclusive, talvez alguns chamavam de... Ele era imprudente, né? Em alguns dos seus punts, por incrível que pareça. Difícil ser um analista muito bom de punts. O Low Hadley, ele nunca peca pelo excesso, né? Mas pela falta, ele tá pegando bastante. A gente sempre vê os retornadores aí indo pra frente pra pegar, ou sequer chegando na bola, né? Deixando ela quicar mesmo e sair. É outro ponto aí a melhorar para a equipe do New Orleans Saints. Vamos aproveitar, sobrou um tempinho aí. É um ponto bem legal antes da gente encerrar, a gente comentar, porque o que essa partida mostrou para você, para nós, torcedor do New Orleans Saints, é que a gente ainda pode ter esperança, né? Talvez 2 derrotas seguidas ali abalou um pouco a fé de algumas pessoas, mas dá pra ver que a gente consegue ter esperança que esse time possa render bem, possa ser dominante. E conforme o Luiz Felipe falou, chegou o momento da gente falar disso, dos próximos jogos. Os próximos jogos são testes muito interessantes para o New Orleans Saints. A gente vai enfrentar, na realidade, são 3 confrontos seguidos contra times da AFC Sul. A gente vai pegar o Texans, o Jaguars e os Colts. Talvez a gente não precisa falar dos 3 jogos, mas principalmente dos 2 primeiros aí. Vou até começar com você, Luiz Felipe. O que você vê aí que o Saints vai poder aproveitar? O que você acha, né, desses próximos jogos aí, principalmente contra o Houston Texans, que são 3 times da AFC Sul em um ano em que a AFC Sul está se mostrando uma divisão bem competitiva, né? Bem competitiva. Chega em boa hora esse excesso aí de AFC Sul para o New Orleans Saints? Bom, eu acho que assim, chega em boa hora, e acho que chega em boa hora porque é o momento de testar, é aquela hora do vai ou racha. Eu acho que estamos aí na metade da temporada. Eu acho que uma coisa que um pouco da história do Saints essa temporada, e que a gente já citou em diversos outros podcasts, é a questão do calendário. Então, quando você fala de dar esperanças para o torcedor, deixar o torcedor sonhar, eu acho que vai muito nesse sentido. A gente pegou um time pior que o nosso e massacramos, como já falamos aqui, e temos um dos calendários mais fáceis da liga, sem dúvida. Mas, por mais que o calendário seja fácil, eu acho que esses 2 próximos joguinhos aí, principalmente, estão entre os jogos mais difíceis, talvez, que a gente vai ter no ano. Mas o Texans, eu acho que o time do Texans está bem ajeitadinho. Eu acho que o CJ Stroud vem para ser aí o Offensive Rookie of the Year. Bateu o recorde esse final de semana, então ele é oficialmente o QB com mais tentativas de passe sem ter uma interceptação na liga.
ainda não foi interceptado. Eu acho que o DeMeco Ryans acertou o time e o Falcons teve que suar para ganhar deles no final de semana. Então, por isso que eu acho que vai ser um teste interessante, um QB que vem se provando, e para eles eu acho que é um teste legal também. Eu acho que colocar o Strauss à prova contra a nossa defesa vai ser um jogo bem interessante para os dois times. E falando do jogo do próximo Thursday Night, né, que é o jogo contra o Jaguars, não nessa semana, na próxima, aí sim um adversário cascudo, aí sim um adversário grande, um Trevor Lawrence que vem crescendo cada vez mais e chegando próximo daquilo que todo mundo imaginou que ele poderia ser quando saiu na primeira escolha do draft. Calvin Ridley vem de voltando aos seus bons tempos de Atlanta Falcons, então ganharam de um Buffalo Bills que vinha embalado depois de uma vitória dominante contra Miami na semana anterior. Então eu acho que o jogo contra o Jaguars no Thursday Night, não dessa próxima semana, da outra, esse sim é um jogo grande, esse sim é um desafio à Vera para a gente ver se esse Saints vai ao racha. É isso aí. São dois jogos muito difíceis, né? Por mais que não pareça tão difícil o Houston Texans, mas o fato deles terem perdido para o Atlanta Falcons, na minha cabeça, até deixa as coisas um pouco pior, né, para os Saints, porque eles vão para casa aí sedentos pela vitória, mas nossa defesa tem a capacidade de dominar qualquer adversário, né? Como já falamos aí. E, Fábio, já aproveita para falar um pouco do que você acha desses próximos jogos. E vai sair a primeira interceptação da temporada do CJ Stroud? Eu acho que é o momento, né? É contra a defesa certa para ele lançar uma interceptação. Essa era a prova de fogo pela defesa do Santos, né? Acho que vai pegar o melhor QB desses 6 jogos, né? Porque esse CJ Stroud, para mim, vai ser o QB do ano. E de calor, o que eu venho dizendo. Para mim vai ser interceptado, com fé em Deus vai ser, mas assim, são 3 jogos difíceis, né? Por mais que Indiana Colts perdeu Anthony Richardson de 4 a 6 semanas, né? Que eu vi até uma reportagem hoje, por mais que o Houston Texas veio para essa temporada para perder jogos, para ter uma pique alta, eles não contavam que esse time ia render essa temporada. CJ Stroud tá mostrando para que veio. Quase ganha do Atlanta Falcons ontem. O Atlanta Falcons ganhou o jogo de field goal. Então, assim, vai ser 3 jogos bastante difíceis, né? Então, assim, a questão do Houston Texas, a gente vai ver como essa defesa vai se comportar, né? A gente vai ver como esse ataque vai se portar. Contra o Jaguars, para mim, vai ser dos 3 o mais difícil, assim, porque a gente vai ter um QB que há 3 temporadas atrás foi a primeira escolha. Temporada passada perdeu pro Chiefs, mas jogando bem, né? Então, assim, vai ser 3 jogos importantes para a defesa, né? A gente vai ver como essa defesa vai reagir e como esse ataque vai conseguir fazer pontos, né? As defesas dessas 3 equipes são boas, né? E principalmente contra o Jaguars. Então, como vai ser, como eu falei anteriormente, né? A defesa vai ganhar jogos. Então, como essa defesa vai se portar para que o ataque produza bem, entendeu? Se a defesa for bem, o ataque pode conseguir fazer touchdowns e a gente levar esses 3 jogos que serão importantes para definir se a gente vai para os playoffs ou não. Esses 3 jogos, para mim, vão definir. Por mais que a temporada começou agora, mas vai ser a questão de se ganhar 2 e perder 1, tá no jogo. Mas se perder 2 e ganhar 1, a gente vai saber como é que vai ser o restante da temporada, né? Porque para mim era para estar 5-0, não sei vocês, né? Porque a derrota para Tampa Bay passou muito pelo ataque, que foi ruim. E Green Bay a gente já sabe o que aconteceu, né? Então, assim, era para estar 5-0, era para a gente estar indo para 6-0, 7-0, 8-0, mas vamos ver aí agora, né? Tá 3-2, então
esses 3 jogos vai definir muito de o que a gente vai fazer na temporada, né? Se vamos subir no draft ou se vamos para os playoffs e competir. Pelo visto aí a overdose de AFC Sul que a gente vai ter vai ser de fato muito importante aí para a sequência da temporada, e é um momento chave porque e vão ser jogos muito difíceis até por isso, porque além de ser momento chave para os Saints, é um momento chave para eles também, para os times que estão competindo e até o momento todos com chance ali de playoff do lado da AFC Sul, né? Lembrando que o Jaguars e o Colts tem 3-2 na temporada até agora, e o Texans e o Titans 2-3, né? Uma das derrotas do Texas, inclusive, foi a estreia para o New Orleans Saints. Vou aproveitar e antes da gente encerrar aqui, já passar a classificação da NFC Sul, né? Que tem o Buccaneers que folgou nessa última semana 3-1. O Falcons e o Saints empatados com 3-2 e o Panthers 0-5, né? O Panthers claramente é o café com leite dessa temporada, talvez o time mais fraco da temporada, mas e que deu muito azar com isso, né? Que a escolha do Panthers, inclusive, vai para o Chicago Bears, então é uma situação bem feia do Carolina Panthers. Que pena. Brincadeiras à parte, eu acho que o Saints vai precisar vencer jogos de fato, porque o Falcons e o Buccaneers, apesar da gente achar que a nossa divisão estava abaixo, né, das demais, estão mostrando que não vão perder jogos tão fáceis, né? Os jogos aí até estão conseguindo levar equilibrados até o final e vencendo, né? Assim como a gente, até o momento aí, obviamente, a gente reclama bastante do time, a gente poderia, de fato, tá 5-0, concordo com você, Fábio, mas 3-2, né, após 5 semanas aí, a gente não pode falar que é um recorde ruim, é um recorde que deixa a gente totalmente na briga aí, pela divisão, principalmente, mas até o momento até por um wild card, né, a gente sabe que vai ser um pouquinho difícil pela conferência, mas tudo pode acontecer, né? Ainda mais com essa divisão do Saints que parece cada vez mais equilibrada. Bom, vamos partir para a parte final aqui do podcast, né? A gente já conversou bastante, conseguiu falar bem do jogo contra o Patriots, já até demos um panorama sobre a divisão e sobre as próximas rodadas aí do New Orleans Saints. Vou começar me despedindo de você que é da casa, Fábio. Você pode dar seu recado final aí, se quiser. Um motivacional aí pra galera continuar feliz aí acompanhando o New Orleans Saints. E é isso. Muito, muito obrigado pela participação, Fábio. Sempre muito legal participar com você. Seguimos por mais, né? Logo, logo estamos de volta aí para falar mais do Saints e esperamos que por mais vitórias. Muito obrigado pela sua participação, Fábio. Obrigado você, obrigado ao podcast, como sempre. Foi bom conversar com você e com o Luiz. A gente, assim, Saints, como é a primeira temporada de Derek Carr, a gente comprava, assim, falasse assim, de 5 jogos, o Saints venceu 3 e perdeu 2, a gente comprava, né? Mas quando a gente viu as 2 derrotas, a gente falou, meu Deus, era para ter sido melhor. Então, assim, como é a primeira temporada da Derek Carr, uma campanha positiva seria fundamental. Então, ter uma campanha positiva é um grande começo para a segunda temporada de Dennis Allen no comando e para a primeira temporada de Derek Carr no Saints. Então, assim, vamos ver esses 3 próximos jogos e, como sempre, é tão bom estar aqui no podcast, conversar com vocês, falar sobre o Saints, tanto nas derrotas, mas e nas vitórias. Então, estou muito feliz, obrigado pela oportunidade e vamos por mais aí que a gente vai para os playoffs e quem sabe até um Super Bowl. Acabou com um tom acima aí da motivação, do otimismo, gosto assim. Bom, agora vamos despedir do nosso convidado aí, Luiz Felipe, convidado que já é quase de casa também. Muito obrigado pela participação, muito obrigado aí por compartilhar seus pensamentos com a gente, por falar bem, por falar mal. Cara, as portas estão abertas aí, você sabe, a gente sempre conversa no grupo. Vamos seguindo, sempre que der, volte para falar com a gente aí sobre o Saints. Deixe também seu recado aí, seu toque final aí, e já pode aproveitar para se despedir. Valeu, Ivan, valeu, Fábio. Como falei no início, sempre uma honra estar aqui. Sempre que puder e
precisarem, podem contar comigo, podem chamar. E o recado final, acho que é isso, galera. A temporada da NFL passa rápido, já foram 5 semanas. Então, assim, isso já é mais do que 25% da temporada. Então, vamos curtir, vamos aproveitar. O Saints tem sim um calendário fácil, temos sim chance. Eu acho que, igual a gente já comentou aqui, a divisão está equilibrada, a divisão está competitiva e a gente é um time que está competindo. Então vamos curtir, vamos aproveitar e se lembrem daqueles meses frios e tenebrosos de off-season, quando não tem nada passando, e aproveitem cada minuto desse esporte maravilhoso. É isso, pessoal. Valeu! A galera caprichou bastante aí na frase final hoje. Um falou que a gente vai pro Super Bowl, o outro relembrou os momentos tenebrosos aí. Eu não vou conseguir fechar com uma maneira tão boa, mas eu acho que vocês que escutaram até aqui o podcast e vocês que nos acompanharam aí, espero que estejam pelo menos renovados aí com essa vitória que lavou a alma do torcedor do Saints, né? Que fez com que a gente desse uma respirada aliviada aí, voltasse pra briga pra divisão. A gente sabe que não vai ser fácil, que vai ser no capricho, que vai ser do jeito do New Orleans Saints, né? A gente é sempre assim, raros são os jogos em que acontece o que aconteceu nessa partida contra o Patriots, então vamos aproveitar esse momentinho pra respirar, porque a gente sabe que cedo ou tarde esse time vai trazer mais emoções pra gente. Esperamos que com vitórias no final. Vou passar mais uma vez aí o nosso merchan. Para vocês não deixarem de seguir a gente aí no Instagram, que ainda não segue, o Mundo Rudete, no Facebook, o Saints Brasil, o Twitter nosso, que é o Saints Brasil 09, o nosso blog, que é o mundorudete.com. A gente está sempre com matérias lá, estou fazendo os pré-jogos, com notícias durante a semana aí. A galera sempre dá uma traduzida lá da gringa e posta para vocês. Os pós-jogos também, a gente está tentando acompanhar o máximo possível para que de fato vocês aproveitem aí da melhor forma que possam, que a gente consegue trazer para vocês aí o máximo de New Orleans Saints, porque a gente sabe, a gente tá um pouco distante, a gente não consegue cornetar na mídia de uma maneira como a mídia do Saints está fazendo para cornetar ali, para fazer as coisas mudarem, mas tudo conta, né? Tudo conta, a gente dá o nosso recado aí, a gente consegue do nosso jeitinho contribuir para que o time continue melhorando. Sigam também o Flor do Superdome. Sigam também aí outras páginas do New Orleans Saints. Me sigam no Twitter Pelicans Brasil, é verdade. Vou aproveitar e fazer esse merchan pessoal aí, porque curto também o Pelicans na NBA. Tem uma página lá do X do Twitter do Pelicans Brasil. Então sigam lá. Tá começando a temporada. Vamos torcer para ser um ano muito legal para New Orleans. Bom, gente, muito obrigado a todos. Próxima semana tem mais o Dead Podcast. Obrigado por você acompanhar até aqui. Até mais. Who Dat?